Como é bom exaltar o nome do Senhor Jesus, não é mesmo? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João 9:4. Isso vai ser o texto base dessa noite. Eu queria ler contigo aqui, antes da gente começar. Então, João 9:4 diz assim: Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Vamos ler novamente? Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar aqui na sua casa essa noite, ó Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui presente, no meio dos louvores, falando ao nosso coração. Obrigado porque podemos te exaltar, ó Pai. Agora eu te peço, ó Pai, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantas vezes então nós chegamos no final do dia, num dia cheio de trabalho, e você olha para trás, você percebe: puxa vida, trabalhei tanto e o serviço hoje rendeu. Ou, se você não trabalha, na faculdade, os estudos, quantas vezes você olha para trás durante o seu dia, você chega à noite para descansar e você olha e diz assim: hoje rendeu. E tem dias que você chega à noite para descansar e você fala: puxa vida, hoje trabalhei. No interior a gente fala assim: trabalhei que nem um cavalo e não rendeu nada, né? Então, com isso em mente, eu queria apenas dizer para você que nesse texto que a gente leu agora, o dia significa a sua vida e a minha vida, e a noite significa a morte. E Deus quer nos ensinar uma verdade tremenda através desse texto. E eu quero desafiar você agora a compartilhar aí com a pessoa do teu lado uma coisa que geralmente a gente não pratica muito, que é o nosso testemunho. Testemunho pessoal. Uma coisa bem rapidinha, não mais que 2 minutos para cada pessoa. O legal, se você estiver sentado do lado de uma pessoa que não te conhece, vai ser muito jóia, porque ela já vai te ouvir. Se você estiver do lado do teu namorado, da tua namorada, da tua esposa, não tem problema. A gente vai fazer isso como um mini treinamento mesmo, para a gente falar para a pessoa 3 perguntinhas básicas do testemunho pessoal nosso. Primeiro, como era a minha vida antes de aceitar a Cristo? Segundo, como eu aceitei a Cristo? E a terceira, o que mudou depois que eu aceitei a Cristo? Isso é bem tranquilo, e antes de vocês fazerem, eu vou dar meu testemunho aqui para vocês rapidinho. Vou até cronometrar aqui para vocês depois também fazerem a mesma coisa, porque eu vou estar cronometrando aqui. Então, vamos lá. E se você, por um acaso, ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, não se preocupe. Fala para a pessoa qual que é teu nome, quem te convidou, o que você faz, para a pessoa te conhecer um pouquinho melhor. Não fique constrangido, pode conversar sobre qualquer outra coisa, se você ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida. Então eu vou começar aqui. Começou. Eu vim de uma família que não era cristã quando eu nasci. Meus pais eram católicos. Quando eu tinha uns 4 anos mais ou menos, minha mãe começou a ir na igreja e se converteu. Naquela época eu gostava de ficar aos domingos, enquanto minha mãe ia na igreja, eu gostava de ficar com meu pai na cama da minha mãe, assistindo o Ayrton Senna correr de Fórmula 1, né? Então,
Os irmãos vejam que eu não sou tão velho assim, né? Mas a gente costumava fazer isso, e quando eu tinha uns 7 anos, meu pai começou a ir na igreja. E eles se converteram, os dois, e nós passamos como crianças a ir na igreja junto com eles, né? Aos 11 anos, eu tive um encontro com Jesus, foi no acampamento Palavra da Vida, uma semana de crianças, de acampamento de crianças, onde eu me lembro como se fosse hoje. O versículo que foi citado naquele acampamento é Isaías 9,6, que diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aquela semana Deus alcançou meu coração e eu entreguei minha vida para Ele. E a partir de lá, como eu tinha 11 anos, então as coisas que mudaram foram coisas de criança, né? Foram comportamento, atitudes. Mas desde lá eu tenho visto Deus trabalhar na minha vida de tal forma que eu continuo sendo moldado à imagem e semelhança de Cristo, eu continuo buscando para ser uma pessoa mais parecida com Ele nos dias de hoje. E esse é meu testemunho para você, 1 minuto e 53 segundos. Joia! Agora vamos fazer esse exercício, e você tem, como um debate político, você tem 30 segundos de tolerância. Então, 2 minutos com 30 segundos de tolerância para cada um. Quando der 5 minutos, eu vou chamar você aqui de volta para a gente continuar, beleza? Vai lá. Ok. 5 minutos. Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui para frente. Pessoal do fundão lá, se puder vir sentar aqui no meio, por favor, chega mais aqui. Quando o pastor me chamou para estar trazendo a palavra, ele só me fez uma orientação. Que ao final da palavra, eu não levasse ninguém a se desviar dos caminhos de Deus. Então eu estou bem tranquilo aí. Se você, ao final do culto, tiver a intenção de se desviar, você venha falar com a gente aí no final do culto, né? Mas eu espero em Deus que a palavra dele possa alcançar teu coração. E a gente vai começar falando sobre a necessidade de pregarmos o Evangelho. Lá em 1 Coríntios 9,16, se você quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade. 1 Coríntios 9,16. Diz o seguinte, eu vou ler o 16, o 20A, o 22B e o 23. Vamos pulando para não tomar muito tempo na leitura aqui. Diz assim, contudo, quando prego o Evangelho, não posso mergulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Acho que um dos desafios que a gente tem no nosso dia a dia de hoje é compartilhar essa bênção que é ter Jesus Cristo como Senhor Salvador. Às vezes a gente passam dias, passam meses e a gente não compartilha o amor de Cristo. E é interessante porque esse amor de Deus por nós é tão grande, esse presente foi tão precioso, que às vezes eu gosto de olhar para uma criança ganhando um presente para me lembrar como eu tenho que fazer com Jesus. Quando a criança ganha um presente, o que ela faz? Ela fica ansiosa ou não? Depois que ela ganha, ela não vai correndo para o colo da mãe, mostrar para ela o que ela ganhou? E depois ela não quer sair correndo e contar para os amiguinhos na escola o presente que ela ganhou? Não é assim que a criança age? É interessante olhar para
presente que Deus nos deu, que é Jesus Cristo, morrendo lá na cruz por nós. E interessante ver a necessidade que nós temos de pregar o Evangelho, né? E hoje, se a gente parar para pensar, a gente olha à nossa volta e a gente vê que as pessoas estão famintas por algo que alimente a alma delas. Você olha para as pessoas à sua volta, você pode até reparar. Hoje existe até aquela pulseirinha do equilíbrio. Eu já vi até que tem gente usando aqui. Mas interessante pensar que as pessoas buscam equilíbrio interior, paz interior em várias coisas. Yoga, outras coisas. Tem um amigo nosso que, na verdade, é amigo da minha sogra. E ele veio esses dias com um papo de ir lá para Belo Horizonte para buscar cura interior. Um negócio lá do Diante do Trono, da Batista da Lagoinha. E eu achei aquilo interessante. Uma pessoa está disposta a pagar para ir daqui até Belo Horizonte para buscar cura interior, quando na verdade nós temos a resposta para dar para essa pessoa, nós temos a solução do problema dela aqui, e a pessoa está disposta a gastar um dinheirão para ir buscar paz, para ir buscar cura. E também é interessante a gente pensar que nós precisamos viver com a alegria da salvação se multiplicando ao nosso redor. Eu penso aqui no Job, eu fico pensando nas nossas células, eu fico pensando no Job mais um, nos sementes, eu fico pensando em como você tem aproveitado, como eu tenho aproveitado as oportunidades que Deus tem me dado. Se você parar aí para pensar, você vai ver que nós temos aproveitado pouco. E eu pergunto para você, como é que tem sido a sua célula? Quem está em célula, né? Quem não está, procure alguém no final do culto para criar uma célula nova, para ir para a célula de alguém, porque a célula é um instrumento fantástico que Deus criou para a gente estar exercitando o evangelismo. Eu acho que se a gente conseguisse fazer do Job um Job em célula, todos em célula, se multiplicando, trazendo amigos, porque é muito mais fácil você levar o cara na tua casa do que trazer aqui na igreja. E seria uma coisa fantástica a gente poder estar vendo a multiplicação que aconteceria aqui no nosso meio. E mesmo sabendo aí da nossa responsabilidade de pregar o Evangelho, às vezes a gente fica perguntando para nós mesmos, mas quem vai pregar? Escutei uma pregação esses dias e o pastor dizendo assim, os pastores estão preocupados em equipar. Os crentes dizem que o trabalho é do pastor, que nós pagamos eles para fazer isso. E tem outro pensamento que diz, evangelismo é para quem tem o dom. E ele conclui dizendo, e nesse jogo de empurra-empurra, a igreja cai na sonolência, na indiferença e na apatia para com o homem sem Cristo. E se a gente for pensar nessas frases, são frases fortes, mas eu espero em Deus que isso não passe pela sua cabeça. E que isso não seja a realidade aqui no nosso meio. E ele também fala outra frase que eu acho fantástica, que diz assim, evangelismo é um mendigo dizendo para o outro mendigo aonde encontrar o pão da vida. Para um pouquinho e reflita sobre essa frase, eu vou repetir. Evangelismo é um mendigo dizendo para o outro mendigo aonde encontrar o pão da vida. Quando você olha para a sua vida, você sente o quê?
Um orgulho espiritual de ser cristão? Ou você se coloca diante de Deus, dizendo, Deus tem misericórdia de mim? Você talvez se sinta como essa frase está dizendo aqui, um mendigo. Mendigo espiritual, não ao pé da letra. Quanto mais eu olho para Cristo e eu experimento Cristo na minha vida, mais como um mendigo eu me sinto. Porque eu me sinto mais dependente de Cristo. Eu sinto que se Deus não agir através da minha vida, não vai ser eu, não vão ser as minhas forças, não vai ser aquilo que eu faço que vai agradar a Deus. Mas sim, quando eu me voltar para Deus e me colocar à disposição dEle, e Ele pode usar você, um mendigo, para falar para o outro mendigo aonde encontrar o pão da vida. E pensando nisso, eu pensei num exemplo bíblico, para a gente estar ilustrando, e pensei na figura de Pedro. Pedro era um homem como nós, que viveu na época de Jesus Cristo. Aliás, foi um dos discípulos de Jesus. E é interessante você olhar para a vida de Pedro e ver que depois de ele ter andado sobre as águas, ter tido comunhão íntima com o Senhor Jesus, ter andado de perto, do lado de Jesus. E Pedro, quando viu que a coisa estava ficando preta para o lado de Jesus, quando eles estavam quase condenando ele à morte, Jesus estava sendo humilhado. Jesus, antes disso, falou para ele, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E foi isso que aconteceu. Esse discípulo amado de Jesus negou a Cristo 3 vezes. E o galo cantou logo após. E eu fico imaginando qual que seria a minha reação, qual que seria a sua reação, se no lugar de Jesus fosse eu e você, e Pedro fosse o teu amigo naquele momento. Como você reagiria? Será que você seria um cara amigável com ele depois desse episódio? Será que você viraria para ele depois de encontrar ele? E Jesus encontrou ele depois, mas ele já estava arrependido. Mas eu acho que a nossa posição seria muito de acusar Pedro. Viu? Não te disse? Não te disse que você ia me negar? É interessante pensar que Jesus não age dessa maneira. Mesmo ele tendo negado Jesus foi lá depois de ter morrido, ressurgido. Quando ele aparece para os discípulos, logo depois, ele vai lá para Pedro e pede para Pedro, Pedro, você me ama? Perguntou uma vez. Aí perguntou a segunda, Pedro, você me ama? E Pedro, sim, eu te amo. Pedro, pela 3ª vez, você me ama? E veja o que está escrito lá em João 21:17. Pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo, disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Então, meus irmãos, eu quero, trazendo para a nossa realidade, te dizer que Jesus não está preocupado com o que você fez e deixou de fazer. Jesus quer usar a tua vida para salvar outras vidas. E foi dessa forma que Jesus agiu com Pedro. Jesus sabia o que ele tinha feito. Jesus sabia que talvez ele não fosse a pessoa ideal para ser usada por Cristo. Mas Jesus veio lá e não acusou a Pedro. Muito pelo contrário. Ao invés de acusá-lo, Jesus foi lá e disse, agora vá e pregue o Evangelho. E o mais legal é saber o que aconteceu depois com Pedro. É saber que logo depois disso, ele vai lá,
se eu não me engano, é a primeira pregação de Pedro. E cerca de 3.000 pessoas se converteram e se batizaram naquele dia, que é o dia de Pentecoste. Atos 2, 40, 41 fala desse momento. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Quem sabe você está aqui nessa noite e Jesus está perguntando aí no teu ouvido: você me ama? Gone, você me ama? Lucas, você me ama? Paulo, você me ama? E se a sua resposta for afirmativa, ele diria como fez com Pedro: então vá e pregue o Evangelho. Porque é isso que eu espero de você. É isso que eu quero de você. Que você vá e anuncie o Evangelho. Nós fomos criados para isso. Sabe, quando você chegar no céu, eu chegar no céu, Deus vai olhar para você e vai pedir: me mostre as suas obras. E as suas obras que Deus se refere não é tocar no louvor, não é estar no culto dos jovens todo sábado, não é fazer viagem missionária. Se bem que viagem missionária, você vai fazer boas obras, com certeza. As obras que Deus está interessado são vidas ganhas para Ele. Então não desperdice as oportunidades. Vá e anuncie o Evangelho. Você quer ser um instrumento usado por Deus para salvar vidas? Responda aí no seu coração, você e Deus. Eu fico imaginando também se ganhar vidas para Jesus fosse um jogo, onde o lado A jogasse contra o lado B, e o gol seria uma vida para Jesus. Como que seria? Você seria considerado um bola murcha ou um bola cheia? Como é que seria esse jogo aí? Cheio de gols, 0-0, 2-0. E com isso nós vamos para o terceiro ponto. E o terceiro ponto é hora de apresentar os frutos. Mateus 21, 17-20 diz assim. Essa parábola é aquela parábola onde Jesus seca aquela figueira e diz para ela que ela não vai mais dar frutos. Diz assim, Mateus 21, 17-20. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. E ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Então, através dessa parábola e milagre, Jesus quer nos ensinar alguma coisa. E segundo a natureza, o fruto vem antes das folhas. E Jesus, quando chega naquela figueira, ele vê que tem folhas, mas não tem fruto. E imediatamente ele manda que a árvore ficasse estéril e fez ela secar. Que lição que a gente tira para a nossa vida dessa parábola? É uma grande lição para nós e para a igreja. Uma vida que não dá frutos. Como é que é isso? Talvez a sua árvore esteja até bonita, troncos fortes, né?
folhas verdinhas, mas sem o principal, os frutos. Trazendo isso para a nossa realidade, a nossa vida pode até servir para dar frutos. Eu tenho aquele estereótipo de quem dá fruto, né? Venho à igreja, canto, toco, você serve lá na tua célula. Esse estereótipo a gente tem. Você até traz uma lembrança de que através das suas atitudes você seria uma pessoa que daria frutos. As pessoas até falam bem a nosso respeito, mas o que tem de fato importância para Deus são os frutos. E se pensarmos como igreja, ou até mesmo como jovem, nossos programas são bem intencionados, eles têm um propósito bom de agradar a Deus. A organização é nota 10, pessoas fantásticas aqui servindo juntos, mas com pouquíssimos frutos. Isso não serve para eu olhar para a pessoa do lado e dizer, nossa, eu conheço esse cara é parecido com o que você está falando. Né? Ele tem essa pinta de galã de igreja, é um cara que aparece aí todo final de semana, está sempre envolvido com alguma coisa, mas no fundo, fruto mesmo que é bom, nada. Isso não serve para você fazer isso não. Isso está sendo falado aqui para você olhar para a sua vida, eu olhar para a minha vida e falar, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, quanto eu tenho sido falho em falar do Senhor para os outros. Me ajuda a fazer a tua vontade, que você possa chegar diante de Deus e falar isso. Me ajuda a pregar o Evangelho, me dê oportunidades, abra as portas do céu para que eu possa levar pessoas a Cristo. E ao refletirmos sobre missões à véspera de uma viagem missionária, onde muitos de nós estarão indo, eu queria lhe dizer que fruto é o que o Senhor deseja ardentemente. Ele anseia por ver frutos na nossa vida. E que nós estamos saindo para semear e colher durante uma viagem missionária, onde isso é mais propenso, isso acontece naturalmente. Deus agindo, com certeza nós vamos voltar de lá cheios de frutos para colocar na árvore de Jesus aí. Mas isso é o que o Senhor espera de nós continuamente, dia após dia, semana após semana. Essa semana eu fiz um propósito, e esse propósito depois eu vou passar para vocês, de estar compartilhando Cristo para pelo menos 3 pessoas. E confesso para os irmãos que não foi tão fácil assim para criar essas oportunidades. Por isso que a gente tem que estar sempre pedindo para Deus dar essas oportunidades para a gente. E quando a gente pede, o engraçado é que às vezes as oportunidades caem no seu colo. Uma coisa que aconteceu comigo essa semana foi um amigo que já faz muito tempo que eu não vejo, me manda um e-mail, ele é bem sucinto em conversar, e foi bem sucinto no e-mail. Estou no hospital, fazendo cirurgia de coração, um abraço. O cara não é crente. Fazia muito tempo que não ouvia nem falar dele, mas vocês acham que não é uma oportunidade que Deus abriu para eu falar de Cristo para essa pessoa? Eu tive a oportunidade de orar por ela, e no final, o engraçado é perceber que essa pessoa, o que ela estava querendo de fato com esse e-mail, era exatamente isso. Não era outra coisa. Era aquilo que ela estava esperando de mim, que eu orasse por ela. Então quem sabe você está aqui nessa noite, e meu desejo é que eu e você possamos chegar diante de Cristo, chegar diante de Deus e falar, Deus, está aqui minha vida. Usa a minha vida para o louvor da tua glória. Usa a minha vida para eu falar de Cristo. Tenho certeza que se você for com o coração sincero diante de Deus,
Ele vai usar a tua vida para ser bênção na vida do próximo que não conhece a Cristo. A noite se aproxima. E você? Como está? Talvez chegue a noite onde não vai mais ser possível trabalhar. Para concluir, eu queria dizer 3 coisas aqui que foi basicamente o que a gente falou durante a mensagem. Existe uma real necessidade de pregarmos o Evangelho. E quem Deus quer usar para fazer esse trabalho? Quem Deus quer usar? Eu, você, todos os que já estão em Cristo, Deus quer usar para proclamar salvação. Queria convidar o Lucas para estar vindo aqui na frente, dando testemunho. Engraçado que vindo para cá, para o templo, o Lucas parou do meu lado ali e contou um testemunho dele dessa semana. Eu falei, cara, você vai falar lá na frente. Porque o teu testemunho tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Boa noite. Então, encontrei o Rodrigo ali na entrada, né? E falei para ele algo que aconteceu comigo hoje, que Deus tocou no meu coração. E não sabia sobre o que seria a palavra dele, não tinha nem noção, e coincidiu. E o Rodrigo falou, então hoje você vai falar lá, porque isso mesmo, cara, que aconteceu com você, vai fazer sentido com a palavra aí que eu vou pregar hoje. Então, o que acontece? Eu estou um tempo já no job, e no começo, quando eu comecei a frequentar, eu tinha essa ânsia por trazer novas pessoas, por estar convidando os meus amigos para estar conhecendo o job, por estar conhecendo Jesus mais de perto, né? Só que eu comecei a me envolver muito com outras atividades e acabei deixando um pouco de lado essa questão de buscar novos frutos, né? Então, assim, e eu sei que Deus estava me incomodando a semana, falando para mim, Lucas, você precisa buscar novos frutos, você precisa investir mais o teu tempo em pessoas e tá falando de Jesus, tá trazendo para o job, que é um ministério maravilhoso. E então o Thiago me liga essa semana e diz assim, Lucas, a gente vai fazer uma visita no presídio de Piraquara, no presídio feminino, e você tinha comentado comigo que quando pintasse essa oportunidade, você estaria com a gente. Eu falei, não, vamos lá, Tiagão, vai ser corrido, tal, sábado a gente tem muita coisa para fazer, mas beleza. Aí, ontem tivemos célula, nossa célula foi até as 2 horas da manhã, e a gente tinha que acordar 10 para as 6 para poder chegar no presídio a tempo, vir aqui, ter um momento de oração, tomar um café para chegar lá e estar cultuando lá junto com o pastor Luiz, que eu acho que a maioria conhece. Pastor Luiz que cuida aí do Ministério das Penitenciárias e tal. E daí até foi muito apertado, porque eu fui dormir umas 3h15, daí já acordei 10 para 6, a minha esposa não conseguiu levantar, e eu falei, não, Deus tem falado no meu coração, e eu vou de qualquer maneira, né? E mesmo com muito sono, assim, pedindo para Deus me abençoar, chegamos na penitenciária e eu comecei a entender o que Deus queria me mostrar. Lá tudo é muito limitado. Você vê as pessoas tendo sede, precisando do Evangelho, precisando ouvir um pouco de Jesus, e tudo muito limitado, eu não pude conversar com ninguém, eu só assisti, só vi aquilo, o pastor falando, a Ariane deu uma palavra também, e eu me dei conta o tamanho da oportunidade que nós temos, de estar falando de Jesus às vezes para um vizinho, que é totalmente acessível, que está do nosso lado, que a gente tem uma estrutura gigantesca para acolher essas pessoas, a gente tem a oportunidade de estar discipulando novas pessoas, então a gente tem a oportunidade de tomar um café na casa da pessoa, falar de Jesus, a gente tem as células que a gente pode estar trazendo as pessoas também, e eu comecei a fazer um raciocínio, nossa, eu vendo aquilo e não podendo conversar com as pessoas, falar de Jesus, as pessoas necessitando daquilo, e até uma
uma detenta me entregou um bilhetinho de oração para eu entregar para o pastor, e a agente penitenciária já veio, já pegou o bilhete, porque não pode, né? Então eu fico imaginando, olha a oportunidade que nós, como jovens, temos de estar orando por pessoas, por vizinhos, por colegas, e a gente acaba deixando as coisas passarem. E como o Rodrigo estava falando, a oportunidade está agora para nós. Nós temos a maior estrutura, nós temos tudo para falar de Jesus, temos passe livre e nós acabamos deixando as coisas passarem, né? Então, uma coisa que o pastor Luiz falou, que o ser humano ele vive em torno de 80 anos. Então, não vamos deixar passar esses 80 anos para a gente começar a pensar, nossa, olha, aquela pessoa deveria ter falado de Jesus para ela. Veja, esse caso que aconteceu com o Rodrigo, precisou o amigo dele ficar doente, está indo para o hospital para ele lembrar de falar de Jesus para o amigo dele. Então, muitas vezes a gente deixa a situação acontecer, a gente vê algo acontecendo e o que a gente faz? Simplesmente deixa a oportunidade passar. Então, Deus tocou muito no meu coração e coincidiu de eu comentar isso hoje com o Rodrigo, e isso veio assim de total efeito na palavra aí que o Rodrigo está nos passando. Então, eu acho que é isso, que Deus, quando você começa a tirar um pouco o foco do que Ele quer, que você plante sementes, eu tenho certeza que de alguma maneira Ele vai te mostrar. E Deus fez isso comigo, e eu tenho certeza que Deus vai fazer com cada um aqui. E é isso. Amém. O meu desafio para a gente concluir aqui essa noite é: não espere para anunciar o Evangelho. Comece já a mostrar a sua fé ao próximo. Lance as sementes, pois o Senhor é quem está preparado para a colheita. A gente nunca sabe aonde vai brotar um fruto, mas o Senhor sabe todas as coisas. E Ele quer usar a sua vida e a minha vida para jogar essa semente, para buscar esse cara, essa mulher que está sem Jesus. Não desanime. Às vezes a gente se apega a uma pessoa só, ora muito tempo por ela e pensa, poxa vida, Deus não vai fazer uma obra na vida dessa pessoa. Não desanime, meu irmão, minha irmã. Nunca sabemos quando que Deus vai tocar o coração daquela pessoa. E não desanime em mostrar o Evangelho e compartilhar o Evangelho para outras pessoas, porque com certeza Ele vai fazer uma obra na vida dessas pessoas. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Você se sentiu desafiado a compartilhar Jesus? Amém? Eu queria incentivá-lo. No final do culto nós vamos ter ali alguns folhetos. E talvez Deus vai utilizar, se você fizer um propósito diante dele, vai utilizar folheto. Vai utilizar o teu testemunho pessoal, que a gente praticou um pouquinho ali antes. Mas esse exercício é muito bom, porque às vezes a gente quer testemunhar, a gente não lembra como fazer isso. Lembra sempre dessas 3 perguntinhas. Como era a minha vida antes, como eu aceitei e como ela se tornou depois. Que você possa sair daqui com esse propósito de, pelo menos semana que vem, compartilhar o Evangelho com 3 pessoas. Você pode se surpreender com o que Deus pode fazer. Talvez você chegue para uma pessoa para compartilhar e você vai descobrir que ela é cristã. E você jamais esperava que aquela pessoa fosse cristã. Ou vice-versa. Ou a pessoa que vai receber o teu folheto vai dizer, nossa, você é crente? Mas eu espero que a primeira opção aconteça contigo. Que você saia daqui motivado
a demonstrar esse amor que Deus nos dá abundantemente. A cada dia Deus renova as suas misericórdias sobre nós e que você possa sair daqui motivado por isso. Vamos orar, irmãos. Quero pedir para você baixar a sua cabeça, fechar seus olhos. Busque o Senhor aí onde você está nesse momento. Coloca a tua vida diante de Deus. Eu queria fazer um apelo, primeiro para você que não conhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você possa se colocar diante de Deus agora e reconhecer que você é um pecador, reconhecer que Jesus morreu na cruz por você e pedir para Ele vir perdoar os seus pecados. A palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E Ele quer fazer isso, caso você ainda não tenha tido encontro com Ele. Existe um caso na Bíblia da mulher samaritana que depois de ter tido um encontro com Cristo, Jesus teve a oportunidade de falar para ela entregar a sua vida a Ele. E Ele diz lá em João 4 assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E Jesus insistiu com aquela mulher: creia em mim, mulher. E a mulher respondeu: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus prontamente responde: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Depois disso, aquela mulher saiu crendo em Jesus, o Messias. Saiu, anunciou Cristo à cidade vizinha, e muitos samaritanos creram em Jesus naquele dia. E o meu pedido para você que está aqui nessa noite, talvez você esteja pensando: não, eu vou deixar para depois. Eu entendi a palavra de Deus, eu entendi que Jesus morreu na cruz por mim, mas ainda não é o momento. Eu quero te dizer que a hora já chegou, e a hora é essa. Não perca a oportunidade de entregar sua vida para Deus. Talvez você não tenha outra oportunidade. Creia que Jesus morreu para te dar uma vida eterna, uma vida cheia de paz, independente das circunstâncias. Deus quer vir e preencher esse vazio que há no nosso coração. Se você quer colocar a sua vida, entregar a sua vida para Deus, que você possa fazer essa oração agora. Senhor Jesus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Quero colocar minha vida diante do Senhor, pedir que o Senhor venha transformar a minha vida. Eu quero de fato me entregar a Ti, ó Pai. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, ó Pai. E eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto todos estão orando, eu gostaria de pedir que, se você fez essa oração, apenas com um sinal levantando as mãos, uma das suas mãos, você possa expressar isso. Se você fez a decisão de entregar sua vida a Cristo nessa noite, erga uma de suas mãos aí onde você está. Enquanto todos oram, você fez essa decisão? Se é a tua vontade nessa noite se derramar aos pés da cruz e dizer: Deus, vem habitar no meu coração, faz morada em mim, eu quero viver para Ti, erga uma de suas mãos aonde você está. E quanto a você e eu que já conhecemos a Cristo,
Ele está dizendo nessa noite para nós: a noite se aproxima. E você, tem dado frutos que agradam ao Senhor? Jeremias 17, 7-8 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Meu desafio para você nessa noite é que, se você sentiu Deus falando contigo, Deus dizendo para você: Tiago, você me ama. Paulo, Pedro, José, Rodrigo, você me ama. Se você ouviu Deus falando contigo nessa noite, nesse sentido, e você reconhece que Deus quer usar a sua vida para trazer e dar frutos a Ele, quero desafiar você a se colocar de joelhos aí onde você está, dizendo: eu quero dar frutos, eu quero me colocar diante do Senhor para que o Senhor use a minha vida. Se coloca de joelhos onde você está e vamos terminar esse culto orando ao Senhor. Se você reconhece de fato que Ele quer usar a sua vida para trazer frutos, para abençoar as pessoas que estão à nossa volta e que estão precisando ouvir de Cristo. Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos o quanto temos sido falhos, ó Pai, em levar a salvação para as outras pessoas, em proclamar a Tua salvação, ó Pai. Espalhar o Evangelho, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, nós queremos ser usados por Ti, ó Pai. Queremos fazer a Tua vontade, ó Pai, não só na viagem missionária, não só em alguns momentos que os jovens se reúnem para fazer isso, mas queremos ser usados por Ti dia após dia. Nosso desejo, ó Pai, é que diariamente o Senhor coloque pessoas à nossa volta para ouvir de Cristo, para ouvir do Teu amor, para ouvir, Pai, da Tua misericórdia, da Tua graça. Toca os nossos corações, ó Pai, e nos desafia a viver uma vida que agrade ao Senhor, ó Pai, que traga frutos ao Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.